Falta o torcedor entender, Ronaldo, que uma fase de êxito não se constrói do resultado do agora. Se constrói da estrutura que você monta antes, daquilo que você contratou, dos erros cometidos o ano passado, dos acertos cometidos o ano passado, das boas peças trazidas, das ruins também, que você aprendeu que elas não poderiam permanecer, e aí você vai construindo para um ano seguinte. E o Bahia vai caminhando. O Rogério tem sido muito verdadeiro. Aí o pessoal diz assim, vocês passam pano para Rogério, puxa saco de Rogério. O cara chega na coletiva e diz assim, não gostei do jogo, meu time jogou mal, foi o pior jogo. Aí você vai falar mais o que, o cara? Você vai dizer mais o que, Ronaldo? Se o cara já não chegou mentindo, não chegou iludindo, não chegou contando história. Ele chega dizendo, meu time fez a pior partida essa noite, do ponto de vista técnico, acabou. Você aí para e diz assim, vou ter que procurar outro caminho, porque o que eu queria ouvir, ele já disse, que o time foi horrível, ponto. Agora, horrível do ponto de vista do que o Bahia vinha fazendo. Não do jogo como em si. Principalmente um primeiro tempo, tecnicamente fraco, no segundo tempo houve um equilíbrio, mas o torcedor tem que entender que o Bahia não vai jogar bem sempre, e não vai vencer todas. E mesmo sem estar bem, Ju, só teve uma chance no primeiro tempo, Jean Lucas. E mesmo sem estar tão bem, o Fortaleza teve aquele do Ministério, o verdadeiro arame liso, tocou, chutava para a lua, mas as chances efetivas ainda assim foram também do Bahia. Falando do futebol baiano que nos interessa, realmente a torcedor do Bahia está em estado de êxtase, né? Apesar, eu sei, porque muitos já hoje pela manhã me disseram que precisaram tomar um pouco de Rivotril porque estavam nervosos, aqueles torcedores mais fervorosos, porque realmente o Bahia não fez uma boa partida. Isso é fato e é muito legal nós vermos o treinador assumir uma realidade, porque se ele fala diferente, ele perde a credibilidade diante do seu torcedor. O torcedor não é burro, o torcedor vê e todos viram que o Bahia não performou da forma que eles esperavam. E ele também reconhecer, por exemplo, eu vou citar um exemplo que eu pensei dele mudar. Existem jogadores que só se dão bem jogando em determinado lado do campo. Ademir é um desses. E ele deixar Ademir 45 minutos pelo lado esquerdo, ele não rende da mesma forma como ele rende pelo lado direito. Ele foi voluntarioso, ele ajudou no retorno, ajudar a marcação, mas não produziu no ataque, porque ele fica perdido, ele não é canhoto, mas não performance dele do lado esquerdo não é a mesma quando ele está do lado direito. Então, mas pelo menos quando o time está numa boa fase, as coisas convergem. Perdeu o gol, perdeu, mas ao final fez o gol e vamos enaltecer o goleiro também, viu? Olha só, meus amigos, o Bahia venceu mais uma da Série A do Campeonato Brasileiro. Põe o gol de Jean Lucas. Futebol é fantástico. Cicinho ontem aclamado nas arquibancadas, né? Fantástico isso. Agora, cadê o passe dele? Merece, né? Merece o calcanhar, a gente merece ver a jogada. Olha aí, olha que beleza, que isso, gente. Lembrou só. Que isso, garoto. Pô, botar. Fantástico, agora, fantástico. E o Everton Ribeiro, jogou com a mão. que coisa linda ver um cara que tem consciência jogando bola. Dois lances dele. Ele para, ele olha e fala assim, ó, tome, faça, meu filho. Você vê ele jogando, o Everton Ribeiro, parece que futebol é fácil, né? Ele faz as coisas teve um momento do jogo que ele ajudou muito o Rogério, quando o Depena entra logo, meio que procurando um espaço. Mas você está comentando no meu lugar. Peraí, rapaz. Não, você está comentando no meu lugar. Você fala de Depena. Não, olha não só, falei de Depena, peraí. O Everton vem e pede, ele vem para o meio, como se fosse um primeiro volante, e começa a ser meio que o maestro do time. O que você está falando tem razão. Orquestrando não tem razão, o time. O Bahia sofreu ontem na produção, na questão produtiva do jogo, porque 3 jogadores, meu caro torcedor, faz diferença. Parece que não, mas faz. O Bahia vem jogando 4 ou 5 jogos com o mesmo time, com Arias na direita, o Tassiano lá, fechando aquele lado esquerdo quando era atacado. Não falo nem do Rezende, porque o Rezende é canhoto e o Canu é destro, mas ele deu conta do recado, porque ele sabe jogar ali atrás. E o Gabriel Xavier é um monstro. A questão é que o Bahia joga em movimentação, torcedor. O Bahia não joga com posições fixas. É isso que está fazendo com que o Bahia renda muito mais, além da condição técnica, principalmente do seu meio-campo e do seu lateral direito, que para mim é o melhor lateral que tem no Brasil hoje. Ele se posiciona maravilhosamente bem, porque ele faz aquilo que todo lateral tem que fazer. Primeiro, ele não dá o fundo para jogador nenhum. Segundo, ele se posiciona na bola
do lado oposto como o terceiro zagueiro. Aí o Bahia parou de sofrer gol de cabeça, porque também entrou o Gabriel Xavier, que está jogando barbaridade. Tomara que o Bahia não venda logo esse garoto, mas vai ser difícil segurar. Então, o que aconteceu ontem com o Bahia, porque o Rogério reconheceu, é que você mudando duas peças, pelo menos do meio campo para frente, a movimentação dos atletas é diferente. Como o Bahia joga em movimentação, caiu o rendimento. Mas o que importa é a vitória. O Bahia tem perdido muitos gols, perdeu muito gol contra o Criciúma aqui, perdeu muito gol contra o CRB, perdeu muito gol. Ontem, inclusive, alguns gols de cara, como perdeu o Caulinho no jogo contra o CRB, mas isso é do futebol. Treinar mais e manter essa questão de não jogar com medo. Gente, o Bahia passou a jogar igual. Isso é lá fora, aqui, isso é muito importante. O Rogério conseguiu incutir isso na cabeça. O time do ano passado chegava lá fora e achava que estava perdido. Agora não. O Bahia joga como time grande, em qualquer lugar que você botar, até na Lua, vai jogar igual. É isso que é importante. Os jogadores se conscientizaram. E para finalizar, para o Barão não falar, que ele já está aqui me futucando, é o seguinte, o Bahia precisa sim de reforços no dia 10. O lateral esquerdo já está chegando, o Iago, né? É. Mas precisa sim, gente, de mais um zagueiro e precisa de mais um homem lá na frente. Não quero saber de centroavante ou de beirado que faça gol. Também. Aí o Bahia vai ficar equilibrado, porque já tem um elenco suficiente para brigar lá em cima. Quem vai falar agora é Beto. Se vocês dois juntos, meu Deus do céu. Tô quieto. Beto, coitado, tá aqui... Agora, antes de você falar... Ele levou o troféu hoje, não sou não, passei. Eu não. Passei. Tem o vídeo do Cicinho no campo, né, conversando com o próprio pessoal do Bahia, né, o Instagram, a galera do Instagram do Bahia que postou, né, falando desse momento. Aí ele foi ovacionado pela torcida, vamos ver. Que calcanhar foi aquele, Cícero? Graças a Deus, o nosso time é um time muito competitivo. Não importa quem sai jogando ou quem entra depois, todo mundo está disposto a ajudar para que a gente possa conseguir esses títulos para ser importante. Parabéns, Silvio! Fantástico, né? O futebol dá voltas, as fases boas e ruins vão sempre estar aí, não tem jeito. O Cicinho viveu um momento bem ruim vestindo a camisa do Bahia e esse ano ele foi aí dando a volta por cima. Quando até encaixou na lateral esquerda, né? A gente até brincou, olha, ele tem que jogar do lado esquerdo e aí vem o Rogério, dá confiança ao jogador, que se mostra, né, com mais personalidade, com mais tranquilidade, acreditando mais no seu potencial. E ontem entrou e foi decisivo e com muita categoria, né? Esse passe, esse toque de calcanhar dele aí, com consciência de quem sabia o que estava fazendo. Sem dúvida, Ju. Parabenizar o torcedor que soube reconhecer quando o atleta está bem. Para ele, a personalidade, porque passou um momento realmente muito ruim. Não é fácil. Se o jogador não tiver personalidade, não confiar no seu futebol, ele acaba não produzindo. E ele deu a volta por cima. Hoje é um jogador que o torcedor aplaude quando você entra, quando ele entra, melhor dizendo, e não tem mais receio da sua atuação. A atuação do Bahia ontem, o próprio treinador falou, e é verdade, não foi aquilo que se esperava. Apesar de estar enfrentando um adversário qualificado. Nós sabíamos que o jogo não seria difícil, porque o Fortaleza é uma boa equipe. Mas o Bahia ontem teve alguns fatores que me chamaram a atenção. O Fortaleza adiantou suas linhas para não deixar o Bahia sair jogando, porque se deixar, o Bahia tem muita qualidade, dificultou muito. Mas o Bahia não, o Bahia deu espaço lá na frente,
para que o Fortaleza saísse tocando a bola. Isso me causou estranheza, porque o Bahia estava jogando em casa e precisava ter a posse de bola. E o Fortaleza muitas vezes teve a posse de bola porque o Bahia baixou um pouco suas linhas. Determinação do treinador. Eu não sei o motivo, eu imaginava que o Bahia já ia começar dando pressão para recuperar o mais rápido possível a posse de bola. E, por sua vez, muitos passes errados. O passe é o fundamento básico do futebol. O Bahia, às vezes, roubava a bola, de imediato entregava. E o torcedor chegou a ficar meio irritado. Paciente, Impaciente. E outra coisa para finalizar. A efetividade nas conclusões foram poucas, mas duas delas... A do Jean Lucas, que ainda bem que ele saiu como herói, porque depois fez... E a do Estupiñán foi realmente na cara do gol. Ele tinha a oportunidade de até adiantar um pouquinho, né? Ele chutou foi ele que roubou a bola. antes e pegou ali no calcanhar, sei lá, foi bem estranho.